Rubem Júnior, um abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 12:00 com 7 minutos. Vida que segue, né? O Atlético, um resultado negativo, mais uma expulsão no campeonato, chegando ao número de 7, ficando aí atrás, na frente, né? Apenas do Atlético Goianiense, que tem 6, o Vasco, o Atlético Paranaense, Vitória e Juventude, que tem 4, o Atlético parado, né? No número de cartão vermelho, e essa matéria você encontra também no site da Itatiaia, pelo itatiaia.com.br, do nosso Henrique André. Mas o assunto agora é o futuro. Quinta-feira é o São Paulo, na Arena MRV. Jogo às 9:30 em busca da reabilitação depois de 2 tropeços contra o Flamengo em casa. Agora o Botafogo. E o técnico Gabriel Milito vai ter a volta do zagueiro Rômulo. O Rômulo, jovem ainda, 20 anos, cumpriu suspensão contra a equipe do Botafogo, fez muita falta, até porque o Milito sequer tinha opção no banco de reservas. O Rômulo, prata da casa, né? Foi escolhido aí para subir para o profissional pelo Filipão. Ao todo tem 10 jogos nesta temporada. E sem o Igor Rabelo, o que pode fazer o argentino Gabriel Milito? Vamos ver durante a semana. Isso porque o Atlético terá uma volta importante para o desafio contra o São Paulo, que desembarca nesta terça-feira em Belo Horizonte. Guilherme Arana, de volta da Copa América. A reapresentação acontecendo nesta segunda-feira na Cidade do Galo. O Milito começando as suas atividades e terá um time bem mexido, bem mudado para o desafio contra o São Paulo. E no segundo tempo, Cirilo, vamos falar sobre reforço que já está na área, hein? Desembarcou ontem, está realizando exames médicos e é um nome forte para reforçar esse setor que foi a dor de cabeça do Domingão, JVC. Foi o último jogo do domingo, né? Pro atleticano começar a semana já daquele jeito. Ô Léo Figueiredo, vamos lá. É claro, como eu disse há pouco, vamos aprofundar o debate já, mas o que tá acontecendo com esse Atlético? E como eu disse, dos 3 primeiros colocados, o Atlético já enfrentou todos. Leva 4 do Flamengo, leva 3 do Botafogo, leva 4 do Palmeiras e vem aí o São Paulo, Léo, que é o 4º colocado. Ô Cirilo, você falou que foi pra fechar o final de semana, né? Pra começar a semana do atleticano de cabeça cheia, mas pelo menos jogou no final de semana, né? Pelo menos o final de semana do torcedor do Atlético foi bom, né? Até as 8:30 do domingo tava tudo em paz. Olha só. A turma manda aquelas figurinhas, né? Aproveite as últimas horas do seu domingo em paz. Porque daqui a pouco joga o Atlético. Ô Cirilo, é o seguinte, o Atlético tomou 3-0 do Botafogo de maneira incontestável, a expulsão é incontestável, os gols do Botafogo incontestáveis. Tem um lance que a gente pode falar de pênalti, que na minha opinião existiu em cima do Cadu, mas não acho que mudaria o destino do jogo, que seria uma vitória do Botafogo. O Gabriel Milito tentou colocar um Atlético mais defensivo. O Galo tinha 3 zagueiros, 3 volantes e perdeu por 3-0. Ou seja, o problema não está unicamente em proteger a defesa. O problema do Atlético está no time todo. Mas os desfalques. Ontem o Galo tinha 7 titulares em campo. 7. Diferentemente de quando tinha 3. 4 titulares fora, você toma 3-0 do Botafogo, com mais uma vez um jogador expulso. Por que o Atlético tem tanto jogador expulso? Tirando a parte, o episódio Hulk e Paulinho foram expulsos do jogo contra o Palmeiras. Por quê? É preciso detectar. Conversava com o Alexandre Simões antes do programa e é muito visível. O Galo tem jogadores expulsos, principalmente zagueiros e ali na última linha de defesa, porque estão expostos. Mas o Milito botou 3 zagueiros e 3 volantes. E mesmo assim o Botafogo fez 3 gols da entrada da área. Não é o número de jogadores, é como eles se desempenham em campo. O Atlético se perdeu no Campeonato Brasileiro, gente. Daqui a pouco melhora, tomara, porque vai voltar a gente, porque o Arana já vai voltar para a esquerda, porque tem reforços para entrar, ok. Mas coletivamente o Atlético se perdeu.
O Atlético foi um desastre nesse período de Copa América e com esses desfalques. E outros times também passaram por isso. O Galo teria uma dificuldade, mas não era para ir pro fundo do poço, não. E foi lá que o Galo bateu nesse período. Então é preciso sim ter cobrança, é preciso vir cobrança e que a diretoria se mexa também. Como que o Atlético, depois de tomar um 3-0 do Botafogo, tem um cara para dar entrevista, Cirilo? Pois é. Como que tem um cara? Quando ganha, todo mundo fala. Quando perde, fala um. E agora o clube não tem um diretor de comunicação. Porque quem tava lá pediu demissão depois, né, de um papelão. Mas semana passada tinha diretor de comunicação e falou um só também. E foi só o Hulk. Uai, sabe, a torcida está ávida por explicações. E eu considero a imprensa também. Não só do Milito explicar, porque nem o Milito tá conseguindo. Ô, gente, o Milito pôs o Scarpa pra jogar na direita e o Galo tomou 3-0. Ele botou 3 volantes, 3-0. E o Galo, 3 volantes, 3 zagueiros e o Galo tomou 3-0. Mudou o goleiro, a culpa era do Everson, né? 3-0. Ué. Até quando a gente vai tentar colocar a culpa em um? Ah, não é o Milito. Ah, não é o goleiro. Ah, não é a direção. É todo mundo. É todo mundo. Tomar 3-0 do Botafogo com 7 titulares em campo não pode ser considerado um resultado normal. E não conseguir ganhar na Arena é pior ainda. Então alguma coisa precisa ser feita dentro do Atlético, sim. Não dá pra empurrar com a barriga, porque não tá dando certo. Ô Simões, vamos lá. Vou falar dessa história dos jogadores daqui a pouco também, do comodismo que tem no Atlético hoje. Isso é com diretor, sem diretor, isso é um negócio já pré-definido no Atlético nos últimos anos. Parece que nós estamos na pandemia ainda, né? Tá um protecionismo a jogador de futebol que eu fico impressionado. Eu vou gastar isso no debate daqui a pouquinho. Queria sua opinião sobre o que está acontecendo com o Atlético nesse momento, um Galo que não consegue competir contra os adversários principais e contra os inferiores também vem tropeçando, né, Simões? Ô Cirilo, a coisa desorganizou de vez, né? Desorganizou de vez. Foram muitos os desfalques que o Milito teve nesse período aí de Copa América, né? E lesões também, tá? O que eu penso, o Cirilo, é que essas derrotas para Flamengo, Palmeiras, Botafogo, é um cenário ideal agora, tá? O Atlético precisa de forma urgente, e quando eu digo Atlético, é o Atlético num todo, tá? O Atlético precisa tentar arrumar a casa. Porque daqui a pouquinho a gente tem os mata-matas das oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente não sabe quem o Atlético vai pegar. Ele pode pegar um Flamengo, ele pode pegar um Botafogo, pode pegar um Palmeiras. Entendeu? Então, aí depois da Olimpíada já começa o mata-mata de Libertadores, né? Agosto. 13 de... É o meio de semana, fim da primeira quinzena de agosto. Então, o que acontece? A situação é extremamente complicada. Eu acho que os erros são uma espécie de conjunto da obra, tá? Os erros são uma espécie de conjunto da obra. E tentando encontrar essa resposta, Cirilo, eu fiz um levantamento e é interessante, você sabe o quê? Olha só que loucura que é o futebol brasileiro nesse ano de 2024. Você sabe que a gente teve uma janela de transferência interna entre 1 e 19 de abril, né? Sim. Entre o estadual e o Brasileirão. Isso. Final do estadual e início do Brasileirão, teve uma janela de transferências de quase 20 dias. A janela de transferência internacional abre 10 de julho, fecha 2 de setembro, tá? O que acontece? Você, para poder contratar na janela internacional, isso, quando você trabalha com um orçamento pro futebol, você não pode depois negociar jogador que tenha 7 partidas, que o regulamento do Campeonato Brasileiro não permite. Então, quer dizer, vamos pegar, o Edenilson podia ter ficado aí. Se o Edenilson tivesse ficado aí, ele não poderia sair na janela de 10 de julho, porque ele teria completado os 7 jogos. Uhum. Olha a loucura do futebol brasileiro. Você cria uma regra que é punitiva. Que a outra, exatamente. Olha a loucura disso. É o mesmo caso do Gemerson. O Gemerson, ele saiu ainda em maio. 22 de maio. O Gemerson, não vou jogar mais no Atlético, porque eu vou pro Grêmio. Ele não vai jogar mais, e era o melhor zagueiro do time, porque se ele jogasse, ele ia completar os 7 jogos e o Grêmio não ia contratar ele.
E o Grêmio... Então, olha o que é o futebol brasileiro. A janela da janela e cria esse cenário. Cria esse cenário. Então, eu vou negociar o Gemerson pra trazer o Júnior Alonso. De repente, eu vou negociar o Edenilson e o Patrick pra trazer o Bernard. Eu vou negociar o... Entendeu? Só que pra você fazer isso, você tem que liberar o cara antes e pegar o reforço depois. Isso é difícil de explicar.